Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estão trazendo aí mais um Conversas Matemáticas, eu e o professor Heitor. Hoje nós vamos falar um pouquinho do módulo 9, né, do ensino médio, e a ideia é a gente trabalhar um pouco com conjuntos. Não é isso, Heitor? É isso aí, Rodrigo. Obrigado aí, tá? Mais uma vez juntos aí nos Conversas Matemáticas, né? Lembrando que Perfeito. essa semana a gente está realizando o módulo 9, tá? E esse módulo, ele é específico da matemática, né? Ou seja, no cabeçalho você vai notar lá que ele só é da matemática, tá? Então a gente veio com a primeira teoria, que seria conjuntos numéricos. Vamos falar um pouquinho sobre os números naturais, inteiros, racionais, tá? Então, é isso aí, gente. Então, a gente define aí conjuntos numéricos, são conjuntos com números que podem ser naturais, inteiros, racionais e irracionais, tá? Esses grupos de números se relacionam e estão um contido no outro, tá? A gente vai ver lá na frente que existe uma relação entre esses conjuntos, tá? Uma relação de ordem, tá? Entre eles, tá bom? A área da matemática estuda isso, tá? A gente chama de teoria dos conjuntos, tá bom? Existe uma teoria de conjuntos, assim, mais abstrata, para conjuntos qualquer, tá? Mas o interesse nosso nesse material foi trabalhar os conjuntos numéricos, tá? Que são muito usados no dia a dia, tá bom? E tentar dar um norte para vocês aqui, que conjuntos são esses, tá bom? Aí tá, o que são os conjuntos numéricos, tá? Conjunto é um agrupamento de elementos, tá? Que partilham das mesmas características, tá bom? Então, nesses conjuntos que a gente vai mostrar para vocês, vocês vão perceber que existem características iguais, tá? Entre os números que pertencem a eles, tá bom? Isso é importante vocês perceberem, tá? Quando esses elementos são números, tá? Essa união passa a ser conhecida como conjunto numérico, tá? Aí, como a gente disse aí, dentro da matemática, pode-se agrupar os números de diversas formas, tá bom? Gerando, assim, inúmeros conjuntos numéricos. Tá? A gente pode criar inúmeros, tá? Infinitos conjuntos numéricos, tá? Por exemplo, a gente vai ver na frente, tá? Que a gente pode considerar, por exemplo, o conjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares, tá? E assim por diante, tá? Porém, alguns desses conjuntos são mais Bom, notórios, tá? Por conta da frequência que aparecem, tá? Então, existem alguns números que a gente usa mais, né, no dia a dia, tá bom? E também nas demonstrações matemáticas, tá? Aí a gente destaca aí para vocês nesse esquema aí, tá? Quais conjuntos que a gente vai trabalhar aqui hoje? Os conjuntos numéricos, tá? Eles se baseiam nos números naturais, números inteiros, números racionais, números reais e irracionais, tá? Observa que existe uma letra, né? Para indicar cada conjunto desses. Por exemplo, a letra N indica o conjunto dos números naturais, tá? A letra Z indica o conjunto dos números inteiros e assim por diante, tá? A letra R os números reais, tá? A gente vai ver isso lá na frente, o que os racionais e os irracionais, tá bom? Então, gente, só para dar um exemplo aqui para vocês tentarem entender o que é que a gente está falando, tá? Quando você fala em número real, tá? Então a gente pensa em todos os números que a gente conhece, tá? Então, se uma pessoa te perguntar esse número pertence a qual conjunto, você pode falar dos números reais, tá? Vai ser difícil errar essa pergunta, tá bom? Aí, que a gente subdivide esses conjuntos, tá? Por exemplo, o conjunto dos números naturais, tá? São aqueles conjuntos que a gente consegue contar, né? Por exemplo, o número 1, 0, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Por exemplo, a quantidade de alunos que tem numa sala, né? A gente consegue contar, né? Sei lá, são 34 alunos. Então, 34 é um número natural, tá? Os números naturais surgiram justamente com essa exigência, né? Precisavam se contar, tá? Tem até aquela historiazinha do carneiro lá, né? Que o pastor ia levar os carneiros, né? isso. Para passear, e ele precisava de saber, né? Quantos voltaram, quantos foram, tá? Então, surgiu essa necessidade, tá, de criar esses números de contagem, tá? Depois você pode ver aí os números inteiros, tá? Quem são os números inteiros? Nós vamos falar mais adiante, mas seria menos 3, menos 2, menos 1. Só que existem mais, né? Esses 3 pontinhos, as reticências, tá? Na matemática, significa que a gente continua, tá? A gente não vai colocar todos, mas existem mais números à esquerda e mais à direita, tá bom? Aí vocês podem perceber quais são os conjuntos dos números racionais, quem faz parte desses conjuntos. Primeiro, aqueles decimais exatos, tá? Os números com vírgula, tá bom? Depois, as frações, tá? As dízimas periódicas, tá? E os números mistos, tá? Como está representado aí, 5 inteiros e 3 meios, por exemplo, tá bom? E o conjunto um pouquinho, a ovelhinha negra, né? Dessa classe toda, seriam os números irracionais, tá bom?
que seriam números um pouco menos usuais, tá? A gente vai tentar explicar de onde que eles aparecem aí, tá bom? Então, pode falar, Bacana. Rodrigo. Não, bacana. Mais para frente a gente vai, assim, né, esmiuçar um pouco mais essa coisa, né, Heitor, Isso, dos conjuntos e como que cada exatamente. conjunto vai se agrupando aí, né? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou começar falando do primeiro conjunto, tá? O mais simples de todos, né? Que é o conjunto dos números naturais, tá? Como eu disse, ele é representado por essa letra N, tá bom? Que a gente coloca aí, tá? E é o seguinte, seus elementos são os números inteiros positivos, tá bom? O conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos, tá? Então, observa que começa com o número 0, tá? E sempre vai pulando de 1 em 1, né? Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante, tá? Observe que a gente só representou até o número 11 aí, mas que esse conjunto, ele continua, tá? O conjunto dos números naturais são infinitos, tá? Na verdade, todos esses conjuntos que a gente vai estudar hoje são infinitos, tá? Existem infinitos números ali, tá bom? Aí é o seguinte, gente, é uma anotação matemática, né? A gente tem que observar que a matemática ela é uma linguagem, né? Então a gente tem um certo tipo para escrever, né? Matematicamente, tá? E a gente explica um pouquinho nesse módulo, tá? Algumas linguagens matemáticas, tá? Aí que eu coloco aí, ó, as chaves, tá? São utilizadas na representação para dar ideia de conjunto. Então a gente coloca entre chaves, tá? Os números, tá bom? Isso dá uma ideia de conjunto para nós na matemática, tá? Os pontos de reticências, quando como a gente já disse bem aqui, tá, dá a ideia de infinidade, tá? Ou seja, é um conjunto infinito, tá? Nunca vai parar, sempre vai existir um posterior ali, tá? Como eu já disse, tá? Todos os conjuntos numéricos são infinitos, tá bom? O conjunto dos números naturais inicia-se no zero, tá? E é infinito. Isso é uma observação nossa, tá? Então, ó, observa alguns subconjuntos, tá? Dos números naturais, tá? Por exemplo, se a gente coloca esse n asterisco, o que significa ele? É os números naturais menos o zero, tá? A gente pegou aquele conjunto lá de cima e tirou o zero. E para tirar o zero, a gente coloca um asteriscozinho para representar, tá? Essa exclusão, tá bom? Ou a gente pode representar ali, como vocês viram ali embaixo, né? N asterisco é igual aos naturais menos o conjunto do número zero. Tá? Isso representa aí, tá bom? A gente conjunta os números naturais não nulos, tá bom? Ó, aí depois embaixo a gente tem o NP, tá? O índice P aí, tá bom? O que seria o NP? Tá? Para a gente, é o conjunto dos números pares, tá bom? O 0, 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, assim por diante, tá? Observe que a gente coloca os 3 pontos aí, tá bom? Isso significa, continua, existem infinitos números ali, tá? E a gente representa como 2n, tá? Porque é um número par qualquer arbitrário, tá bom? A gente pode escrever qualquer número par fazendo multiplicação de 2 vezes n, tá bom? E assim por diante. Ó, a gente pode representar também o conjunto dos números ímpares, por exemplo, né? Começa pelo número 1, número 3, o 5, o 7, tá bom? E ele é o seguinte, pessoal, ele é infinito também, tá? E a gente representa ele, qualquer número, como sendo 2n mais 1, tá? Como o Rodrigo colocou aí, ó, para n igual a 0, a gente consegue escrever o número 1, né? Para n igual a 1, a gente escreve o número 3, tá? E assim por diante, tá? Lembrando que todos esses subconjuntos também são infinitos, tá bom? Esses todos são subconjuntos dos números naturais. Você observa que todos esses subconjuntos estão lá dentro dos números naturais, né? A gente está pegando apenas um recortezinho deles, tá? E, ó, os números primos, por exemplo, tá bom? Também é um subconjunto dos números naturais, tá? Aí tem que relembrar, o que é o número primo, né? Ele é um número especial, tá? Ele possui apenas 2 divisores, tá? Que é o número 1, que divide qualquer número, tá bom? E o próprio número, tá bom? Então, por que é só apenas 2 divisores, tá? Quem divide é o número 1, tá? E o próprio número, tá? Então, como vocês podem ver aí, o número 2... Pode falar, Rodrigo. Não, até uma dica, né, Heitor, para eles poderem ver quais são os números primos, né? Você pode fazer uma lista, uma tabelinha com os números de 0 a 100, e aí você vai fazer, chama crivo, né, de Aristóteles, né? Você vai cortando, né? Você corta os números pares primeiro, de 2 em 2, a partir do 0, né? 0, 2, 4, corta eles. Depois corta aqueles que são divisíveis por 3, né? O 3, o 9, o 15. Aí vocês vão vendo que os que vão sobrar na lista de 0 a 100, pelo menos os de 0 a 100, né?
são os números primos. Mas é um conjunto Isso. infinito também, como o Heitor falou bem. A reticência está dizendo aqui, ó. É interessante, porque já sabia que ele era infinito há muitos anos, tá? Se não me engano, há mais de 2000 anos atrás, já sabia que os números primos eram infinitos, tá? E outra curiosidade é o seguinte, tá? Os números primos são bastante usados hoje na criptografia, tá? RSA, tá? O que acontece? Toda a segurança da internet hoje, tá? Usa uma criptografia, né? Uma segurança da internet. E a base dessa criptografia, tá? É os números primos, tá bom? Então, o que acontece? Existe pesquisador aí, tá, que vive para descobrir número primo, tá? Se você descobrir o número primo, você vai ganhar dinheiro, tá? Eles são infinitos, tá? Então, existe sempre, você consegue descobrir um aí que ninguém descobriu. Só que quem faz isso hoje em dia são computadores superpotentes, tá bom? Mas se que alguém descobriu um número primo aí que ninguém descobriu, você pode vender para um banco, você vai ganhar bastante dinheiro com ele, O tá? legal, né, Heitor, aqui, porque esse material ele traz uma coisa interessante, porque tem uma fórmula aqui para você poder ir escrevendo, adquirindo esses números, né? Você viu que a gente fez para os pares, para os ímpares, uma formulazinha matemática, tá vendo? É como se fosse Uhum. uma máquina de produzir esses números, né? E a gente não consegue uma maquininha, uma fórmula pronta para produzir esse número primo aqui, né? A gente não tem, né, uma fórmula matemática É. padrão. Então, isso é uma grande dificuldade aí, é essa, né? Bora E lá. existe uma pergunta, não sei se você também sabe, a última curiosidade aqui, que existe uma pergunta do milhão também, tá? Sobre os números primos, né? É uma função que você falou que quem descobriu uma regularidade, né? E até É, hoje ninguém conseguiu descobrir essa não, regularidade de números primos, igual você é, falou. Se alguém descobrir, ganha 1 milhão, tá, de dólares também, tá bom? é isso aí. Vamos ver se eu fico rico. Bom, então vamos lá, né, Heitor? Da sequência aqui, vou falar um pouquinho para vocês aí do conjunto dos números inteiros, que é uma extensão, né, vamos dizer assim, do conjunto dos números naturais, tá? É um conjunto que surgiu aqui a partir dessa união, né, de juntar os números naturais que o Heitor já comentou. Observa que eles estão aqui na lista, tá vendo? Aqui estão os naturais, ó. O que a gente está fazendo aqui é acrescentar aos naturais esses números aqui que a gente chama de inteiros negativos, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 é uma extensão. Então, quando você pega esse conjunto aqui que a gente chama de conjunto Z, tá? Ele é chamado de conjunto dos números inteiros, lá no material está lá muito bem escrito isso aí, né? Você pode ir escrevendo pedaços desse conjunto aqui, partes dele, né? Você pode ir lá e buscar uma parte do conjunto e escrever. Então, algumas partes importantes são essas aqui, ó, que são os chamados subconjuntos de Z, tá? Então, o Heitor já tinha falado do asterisco que tira o zero, tá vendo? Se eu tirar o zero daqui, passa a ser, né, o conjunto dos números inteiros não nulos, né? Ou sem o zero. Então, você coloca um Z mais aqui, tá vendo? Um maisinho significa que você vai manter os positivos além do zero. Então, ele passa a ser o conjunto dos números inteiros não negativos, né? E aí vai, ó, você coloca esse asterisco ou o sinal de mais, sempre vai tirar alguma coisa e manter outra, né? O asterisco tira o zero. Então, são os chamados subconjuntos aqui. É só ficar atento quando aparecer o sinal, que ele vai dizer para você o que está permanecendo no conjunto e o asterisco está sempre tirando o zero, tá bom? Então, esse conjunto é um conjunto importante porque ele vai representar os números negativos, que é utilizado, por exemplo, nas temperaturas, no saldo bancário, né, no saldo de gols, nas altitudes, né, lugares altos ou baixos em relação ao nível do mar. Então, são números que servem para essas representações aí.